Hebreus 11, 6. São 18 pessoas na equipe, né? 18, né, Jean? Por enquanto, 18 irmãos, tá bom? Que vão, já compraram as passagens, já estão se preparando para dia 5 de dezembro embarcar. Bom, o texto diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu gostaria que você pudesse repetir comigo isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Feche por um instante os teus olhos, feche também a sua Bíblia, se você quiser. Vamos orar. Senhor, que maravilha, Deus, porque das tuas mãos te entregamos tudo isso. A grande maravilha, Senhor, é saber que nada disso que estamos te entregando como culto é nosso. Porque se fosse para nós te darmos alguma coisa, Pai, certamente te daríamos algo que cheira enxofre, que cheira mal, que é o nosso pecado. Por isso te somos gratos e te damos graças, Deus, por Jesus Cristo no Calvário. Porque através das chagas, através das feridas, através do sangue de Jesus, é que nós podemos estar aqui hoje, te entregando esse louvor, te entregando esse amor, dizendo ao Senhor: glórias ao Senhor. Jesus, só o Senhor poderia ter feito o que fez. Ninguém mais na existência poderia fazer o que o Senhor fez. O Senhor é o nosso Deus e por isso te adoramos. O Senhor é o nosso Deus e por isso te glorificamos. Não, Senhor, não pelos feitos, mas pelo quem o Senhor é, Deus, nós nos ajuntamos. Te suplico, Senhor, que a tua palavra possa edificar as nossas almas esta noite, que a tua mensagem possa dar força ao que não tem mais, que a tua mensagem possa colocar vigor àquele que já não consegue mais caminhar, que a tua mensagem possa colocar de pé aquele que caído está, que a tua mensagem, Senhor, possa acender essa noite o pavio que fumega. Que a tua mensagem, ó Deus, possa em nome de Jesus entrar dentro das nossas almas com toda a liberdade. Abrimos os nossos corações para ouvir a tua voz através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deixe-me falar algumas coisas a respeito do Evangelho. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E a continuação do verso é sublime. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se nós formos olhar a Bíblia de uma forma panorâmica, quando você chegar em Hebreus 11, você vai nomear ele de o capítulo da fé. Porque a Bíblia é uma história de Deus com os homens, e Deus querendo em todo o tempo da existência do homem suscitar nele fé nele, Deus. E todas as histórias, todas as parábolas, todas as histórias de nações do Antigo Testamento, todas as histórias contadas por Jesus,
todos os momentos, como aqui o Marcelo citou hoje, Neemias, tudo que aconteceu e tudo que está escrito na Bíblia tem um alvo só: fazer o homem crer em um Deus, em um único Deus, no único Deus. E Hebreus é um livro magnífico, que o escritor não está revelado, por isso a gente fala que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 11 a respeito de fé. E eu creio que todos nós que estamos aqui dentro e que temos paixão pela palavra, precisamos ir a Hebreus 11 para perceber com que paixão esse escritor começa Hebreus 11, né? Ele começa falando de Abraão, ele começa falando de como foi que Abraão foi chamado, depois ele fala de como Abraão foi corajoso bastante em sua fé para levar o seu filho ao Moriá, e ele fala de Isaac, ele fala de Jacó, ele fala de Moisés, um homem que viveu momentos com Deus sublimes, não é? Todos esses com erros, com pecados, com falhas, mas todos eles vivendo momentos de fé, não é? Tem uma mensagem que há muitos anos atrás eu ouvi, Juliano que me deu para ouvir, que se chama o altar do Moriá, né? Eu ouvi essa mensagem acabou com quem eu acreditava ser, porque no meio da mensagem ele diz: olha, construir altares dentro do salão da tua igreja, você vai conseguir. Construir altares dentro da sua casa, você vai conseguir. Construir altares para Deus dentro da tua empresa, você vai conseguir. Eu quero ver você construir o altar do Moriá, aonde cada pedra que você coloca, você fica sabendo que está chegando mais próximo de você deitar o seu próprio filho sobre elas. E ele fala sobre isso, sobre a fé que Abraão foi capaz de ter em Deus, a ponto de acreditar que o certo a fazer era imolar o seu próprio filho. E nós sabemos o que aconteceu lá no Moriá, quando ele levanta o cutelo para imolar. O Senhor então manda um anjo e o anjo grita: não faz isso, Abraão, não faz isso. E o anjo diz assim: porquanto agora sei que me amas. Não sei quem era esse anjo, né? Aleluia. Esse anjo era o mesmo que foi na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei disse assim: olha, se você não me adorar quando tocar a música, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais a fornalha. E quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? E a resposta dos caras é a seguinte: sobre esta questão, não necessito de te responder, ó rei. Quer aquecer? Mete fogo. Quer jogar gente? Pode jogar, porque você nós não vamos adorar. E é isso que acontece. A fornalha ficou tão quente que a história bíblica conta que quem foi jogar Sadraque, Mesaque e Abednego morreu com o fogo que saía da boca da fornalha. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego caem atados, amarrados, diz que o rei vai lá para ver o que está acontecendo. E quando chega lá, pergunta: não jogamos nós 3 homens? Sim. E não estavam amarrados? Sim. Pois agora não tem só 3, tem 4. E o 4 é semelhante ao filho do homem. É o mesmo que gritou lá no Moriá: agora eu sei que você me ama, Abraão, não precisa matar não. Olha para trás, aí estava um cordeirinho lá, prontinho para ser morto, né? Enroscado nos arbustos. Então Hebreus 11 trata essa questão de uma forma apaixonante. Ele começa a falar: Abraão, que Deus chamou ele, ele foi, que Deus pediu o filho e ele deu. Sara e Abraão, que antes de ter o filho, creu que mesmo na idade avançada era capaz de gerar. Depois ele fala de José, ele fala de Jacó, e aí quando a gente começa a só pincelar esse Hebreus 11, a gente começa a lembrar de coisas, né? De José, que coitado, teve um sonho, porque Deus deu um sonho a ele.
Ele não quis sonhar não, né, irmão? Você sabe disso, né? Por isso quando alguém falar, sonhe como José, se você quer sonhar como José, você tem que dizer, Deus, me dá um sonho. Porque o sonho de José não foi programado, ele não sonhou com nada daquilo. Ele foi dormir e sonhou. E quando sonhou, Deus estava mostrando para ele que ele ia governar não só os irmãos, mas o pai e também a mãe. E tudo isso acontece, e ele por fé perdoa os irmãos. Aí se fala de Moisés, quando ele para na frente do Mar Vermelho e o Senhor fala para ele, por que clamas a mim, Moisés? Não é? Toque nas águas. Imagine, irmão, que loucura deve ter sido isso, não é? Você conhece a piada do Mar Vermelho, não? Só uma descontração. Diz que o menino estava dentro da sala de aula, falando, o Mar Vermelho abriu, professor. Aí o professor falou, imagina, Mar Vermelho abriu nada, aquilo lá era uma bancada, o mar abaixou. A Marlua está aqui, né? A Marlua, a Mariana, sejam bem-vindas sempre. A Liz também, né, Liz? É de casa, Liz, e o Wilson também. Né? Gosta das praias, né, Lua? Quando tem a bancada, aí o mar fica bem baixinho, porque a bancada está lá, no banco de areia. Aí o professor disse, era um banco de areia, eles passaram no banco de areia, o menino falou, então agora que eu creio em Deus mesmo, agora que o milagre é sério. Por quê? Porque morreu um exército lá. Imagina, os caras morreram nas 25 centímetros de água. Ah, professor, é milagre de qualquer jeito. Ou é milagre abrindo porque passou, ou é milagre porque morreu milhares de soldados num banco de areia, que a água estava na canela, estava tipo Kiko em Acapulco, nadando, quando a mãe puxou, a água estava aqui. Então, de qualquer jeito é milagre. De qualquer jeito Deus existe. Essa é muito boa, né, irmão? Fala a verdade. Isso aí vai uma dicasinha quando alguém diz, Deus abriu nada, aquilo era um banco de areia. Eu falei, então, milagre foi maior do que eu imagino, hein? Morreu um exército no banco, rapaz. Enfim, fala das muralhas de Jericó, fala de Josué implicitamente, não cita o nome de Josué, mas fala dele. Fala de Raabe, a prostituta que recebe os espias e esconde eles lá, e na hora de eles saírem, lembra eles, fala assim, olha, quando o teu povo entrar por aqui, lembra-te de mim. Aí ele fala assim, ó, toma um fiozinho vermelho, Raabe. Aí quando você vê as coisas acontecerem, você pendura o fio vermelho na sua janela. E aí quando o exército entrar, eu vou avisar eles, vocês vão passar por um monte de lugar, pode pegar tudo, mas quando vocês virem uma janela com um fiozinho vermelho escorrendo lá de dentro, passa batido e deixa ela em paz. É o fio vermelho que nos salva até hoje. É o fio do sangue de Jesus que em Raabe já fazia a sua obra. Não é por menos que Raabe está na genealogia de Jesus Cristo. Esse capítulo é apaixonante, irmãos. Fala de Gideão, fala de um cara que foi capaz de ir para a frente da batalha. Eu amo pregar essa mensagem. Com um cântaro, uma tocha e uma buzina, irmãozão. E os midianitas do outro lado eram mais que gafanhotos. Não dava para contar os camelos. Deus chama ele e fala assim, vai lá, separa de 100 em 100, toma as armas. Acho que o Senhor, tem hora que o Senhor trata com a gente de uma forma que Ele trata com bom humor as coisas, né? Toma as armas. Tá bom, Senhor, dá aí. Traz do século 21 um fuzil R15 que eu vou tentar matar metade. Aí o Senhor dá uma tocha. Fala, ó, na hora que eu mandar, você acende. O Senhor dá um vaso vazio, um cântaro vazio. Ó, na hora que eu mandar, você quebra. E o Senhor dá uma buzina e fala, na hora que eu mandar, você buzina. Você imagina esse cara indo para frente de um exército, à noite, diante de uma guerra gigantesca. E o cara fala, como é que nós vamos vencer essa batalha? Porque o Senhor, se mandar acender a tocha, vamos ter que dar tochada na cabeça. Se quebrar o vaso, o máximo que vai fazer é desmaiar um só. E a buzina, que loucura é essa? Vou buzinar e eu vou ganhar de quem? Os caras eram um exército que quando passava, a Bíblia fala que era como gafanhoto, destruía tudo.
E a Bíblia conta que quando chegou na frente de batalha, já escuro, o Senhor então mandou separar de 100 em 100 e falou para ele: pode buzinar. Aí eles começam buzina, buzina, buzina. Nesse momento Deus visita o exército do inimigo e começa a colocar pavor no coração deles. Ó, tem tanto lá, tem tanta gente lá, que na hora que eles aparecerem, vocês vão se transformar numa formiga. Os caras ficam com medo da voz interior que estava falando com eles e fala assim: bom, escravo desse povo nós não vamos ser, então vamos fazer o seguinte, vamos se matar, porque se matar é mais honroso. Então deve ter ficado um de frente com o outro e pronto, 1, 2 e pá, e começaram a se matar pelo pavor que sentiram. Nesse momento o Senhor mandou o Gideão: quebra. Aí eles quebraram, aí que se mataram mesmo. Olha lá quantos tem, quebraram 300 vasos. Aí quando estava todo mundo se matando, acabando o exército, o Senhor vai até Gideão e fala: agora acende a tocha, Gideão. Aí Gideão, acende a tocha. Quando levanta 300 tochas, o campo de batalha, todo mundo morto. E ele não põe a mão em nada. Essas histórias apaixonantes que está em Hebreus 11. Fala de Baraque, fala de Sansão, fala de Jefité, que é uma guerra teológica. Fala de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e a gente aprendeu por que ele é segundo o coração de Deus, não é? Isso vai ficar com o Juliano, depois ele fala de novo. Mas tem um momento que é maravilhoso, quando os homens começam, Davi está fugindo do seu filho, Absalom, e aí ele está fugindo, está numa cidadela lá, aí descobrem que é ele, aí vão começar a atacar pedra nele e chamam ele de cão. Você conhece o texto? Chamam ele de cão. Saia daqui, seu cão. Aí um homem que é de confiança de Davi fala assim: meu rei, estão te chamando de cão, manda eu lá que eu faço a cena, eu sozinho contra esse povo aí, eu sozinho mato todo mundo. Davi põe a mão na espada do guerreiro e fala assim: abaixa a espada, o que eles estão falando é verdade. Talvez seja por isso que Davi seja um homem segundo o coração de Deus, porque ele entende qual é a verdade de sua vida. E fala de Samuel, e fala dos profetas, e fala de anônimos que perderam sua cabeça, de mulheres que só vão receber os seus maridos na ressurreição. Fala de homens que foram cerrados ao meio, homens que foram cortados, decapitados. Falam de homens que foram queimados, falam de homens que foram torturados a fio de espada, que foram torturados com cordas, que foram torturados de todas as formas. E é nesse texto que fala que Deus deixou eles aguardando para que nós fôssemos também alvejados por essa mesma mensagem, e que junto com a gente eles recebessem então a obra da redenção. Eu queria dizer que segundo Hebreus 11, estes irmãos todos aí estão tudo esperando ou a gente também vai se ajuntar a eles para esperar os próximos, os nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos. Eles ainda não conheceram a plenitude, porque Deus está pensando melhor a nosso respeito. É isso que diz o texto. Mas quando eu passei pelos profetas, eu me lembrei de um texto e de uma mensagem que eu ouvi, e eu gostaria de abordar com vocês. Pode, por favor, colocar 1 de Reis, capítulo de número 17, verso de número 8. Faça isso para mim, Jean, por favor. Você sabe que eu quero muito pregar essa mensagem, porque eu ouvi essa mensagem por esses dias, e eu queria poder falar as coisas que Deus colocou em meu coração a respeito dela. Diz que Deus está tratando através de Elias, com o povo de Israel. Você sabe o que Acabe fez, né, irmão? Acabe foi se casar com Jezabel. Jezabel trouxe para dentro de Israel tudo quanto é que foi bagulhada. Aliás, isso é uma constante no estudo bíblico de sexta-feira aqui. Se você vem aqui de sexta-feira, você vem para aprender o que Deus pediu aos homens: não se prostituam, não se prostituam espiritualmente, adorem somente a mim. Tem uma passagem que eu amo, sexta-feira a gente aprendendo aqui, disse o Senhor assim a Israel: olha, vocês estão indo procurar ajuda em uma nação que vocês não sabem, mas já caiu.
Imagina, Israel mandou uma comitiva com ouro, com prata, com pedra preciosa, escambau, para poder conquistar o coração do Egito, para o Egito ajudar ele contra a Babilônia. Acontece que, quando eles estão indo lá, Deus já está vindo dizendo assim, ó, vocês estão indo, só que o Egito já caiu. Agora, me faz entender uma coisa, eu quero falar com vocês, o Senhor falar com eles. Eu estando ao lado de vocês, por que é que vocês ficam procurando ajuda nas nações vizinhas? Eu, o Senhor, estando ao teu lado, por que é que você procura ajuda com homens, quando eu estou com vocês? É uma indignação de Deus. E nós estamos estudando Isaías. Isaías é pura indignação, Gabi, pura. Isaías é indignação pura. É Deus falando, eu estou com vocês, eu estou na cara de vocês, e vocês ficam procurando ajuda. Eu estou com vocês sabem muito bem cultuar, vocês são bonitinhos, vocês tomam banho, ficam cheirosos, vão para a igreja, sabem cantar louvores, vocês sabem chorar, vocês fazem um belo culto. Pena que depois que vocês saem da porta da igreja para fora, o culto que vocês prestaram não tem correspondência nenhuma com o que vocês são lá. Pena que o que vocês são lá não tem nada a ver com o que vocês são aqui. E o meu problema é que os homens não veem isso em vocês, mas eu vejo tudo. Então eu vejo vocês aqui fazendo mó cultão, chorando, louvando, e eu vejo vocês lá se dobrando diante de Baal, de Diana, de Brahma, de Astarotes e de tantos outros deuses, que simplesmente vêm a vocês e diz, se dobra, e vocês com toda gentileza se dobram perante os deuses. E Elias está num momento como esse. Aí Deus está querendo repreender Israel, ele fala assim, olha, não vai chover, tá? Não vai chover, e vocês vão descobrir o que é uma vida sem água. E diz que começa a secar, e Deus, cuidando do seu profeta, manda ele primeiro para um local em Torrentes de Querite, está no versículo 3 do capítulo 17. Aí o Senhor fala para ele, ó, você vai lá, fica lá no lado oriental, se esconde lá, toma lá na fronteira do Jordão, lá tem água, e os corvos também vão te alimentar, e diz que os corvos levavam para o profeta, não é? Levavam pela manhã pão e carne, como tem também pão e carne pela noite, e ele bebia daquela fonte, daquele lugar. Acontece que, passado muitos dias sem chuva, aquela fonte também se seca, então Deus agora vai mandar Elias para a casa de uma mulher. Eu gostaria de poder falar um pouco sobre esse momento, sobre essa história. Acontece que Deus fala para ele, vai até Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, porque ali eu vou te ordenar uma mulher viúva que te dê comida. E diz a história, versículo de número 10, chegando ele, levantou-se pois e foi para Sarepta, chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou, e ele disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. A princípio ele pede água, quando ela vira as costas e vai indo, versículo de número 11, indo ela a buscar a água, ele chama e diz o seguinte, traze-me também um bocado de pão contigo, quando você voltar traz pão. E a resposta dela é a seguinte, tão certo como vive o Senhor, teu Deus. É interessante isso, né, irmãos? É porque eu estava lendo esse texto, eu estou lendo esse texto desde ontem à tarde. E eu comecei a perceber algumas coisas que é de suma importância para nós, como esse momento aqui. Como ela reconhece que esse homem tem um Deus, e ele é o Senhor, teu Deus. Porque nesses dias, profetas, irmãos, nesses dias aqui, profetas, eram
reconhecidos. E isso é uma coisa que me chamou a atenção, pastor Gabriel. Por quê? Porque nós vivemos tempos, e nós estamos olhando, e isso faz até parte da promessa bíblica, né? Nos últimos dias, até os escolhidos seriam enganados, não é? Mas nós estamos vendo que está tão diluído a coisa está tão diluída que a gente já não consegue mais perceber, de fato, quem é o profeta. A gente não sabe mais discernir quem é o profeta. E quando a gente esteve aqui na sexta-feira passada, não é essa agora, que eu não estava mais, a outra, estudando a palavra, Biro, e aí o Senhor falou sobre o Espírito e sobre a palavra, isso é o sinal que nós deveríamos ter em mãos todos os momentos, quando alguém falar uma palavra de Deus, ou em nome de Deus, então essas duas ferramentas estarem afiadas. Primeiro, é o Espírito Santo. Segundo, como eu descubro se é o Espírito Santo? É a palavra de Deus. É a palavra, é o Evangelho, é a Bíblia? Não, é uma inventada. Se é uma inventada, desculpe te informar, meu irmão, nós precisamos chegar nessa maturidade. Se é uma inventada, dificilmente, eu diria que é impossível de o Espírito Santo estar inventando alguma coisa que não esteja confirmado aqui, nessa mensagem. É por isso que ela, ao ver ele, ela entende quem é esse cara. Ele é profeta. Ele não é qualquer um. Sabia quem era ele. Tem um texto também, deixa uma conotação, para a gente acreditar que Deus já havia falado com ela. Porque Deus fala assim, ó, vai até lá, que eu vou falar para uma viúva te alimentar. Então Deus pode ter falado com ela a respeito, ó, vai bater um profeta aí na tua porta. Mas você pode ter certeza que quando Elias bateu e pediu a água, ela olhou e ela sabia que era um profeta. Não só pelas suas características físicas, mas pela sua postura, pela sua forma de se colocar, pela sua forma de falar. E eu pensei um pouco sobre isso. Eu pensei que, irmãos, se nós queremos contribuir com o reino de Deus nos nossos dias, se nós queremos de fato ser usados por Deus como voz dele para os nossos dias, presbítero Marcelo, nós precisamos ter postura, irmãos. Nós precisamos ter postura. Nós precisamos ter testemunho, é o que a Bíblia fala na instituição dos diáconos. Eu vou estar reunidos com os irmãos que eu chamei algumas semanas atrás. Nós vamos nos reunir essa semana. E uma das coisas que eu vou ministrar para eles é a instituição dos diáconos. Olha o que diz: levantai dentre vós homens que são cheios do Espírito Santo, que têm boa reputação. Olha que coisa. Olha Deus, o Espírito Santo falando através dos apóstolos, assim, ó, faz o seguinte, a gente precisa cuidar da palavra, a gente não dá para ficar servindo pão para a viúva. Se a gente for servir pão, nós não prega. Então levanta entre vocês pessoas para servir o pão. Quem são essas pessoas? Cheias do Espírito Santo, com boa reputação, para servir pão. No nosso tempo, para servir pão, serve qualquer um. Qualquer um serve pão. Pãozinho francês, qualquer um serve. Agora, o pão da vida, irmão, tem que ter postura para servir. Não dá para servir o pão da vida e ter uma vida de estrambelhada. Porque nós já entendemos uma coisa: a primeira coisa que quem está ouvindo o evangelho de nós vai fazer é olhar para nós. E quando eles olharem para nós e não ver postura na gente, é o que está acontecendo nos nossos dias. Tem uma igreja apaixonada por falar, mas uma igreja muito negligente em postura. Nós precisamos nos identificar. Ah, você é crente? Ah, eu também sou. Nossa, que igreja tal. Nossa, nem sabia. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de saudade. Eu não sei se volta. Talvez não volte mais. As coisas estão mudando muito. Nós vamos ter que entender como está mudando. A tecnologia mudou muito a nossa história. Mas, irmão, quem tem uma vozinha crente, quem tem uma bisa crente, sabe do que eu estou falando. Quando a minha avó saía na rua, todo mundo já falava, lá vai a crente.
Quem é um pouco mais antigo tem aí, né? Sabe do que eu estou falando. Tinha uma vizinha crente lá, mano. Uma vizinha crente. Era visível. Todo mundo sabia que aquela pessoa era crente. Hoje em dia as coisas estão tão... que se nós batêssemos na porta da viúva de Sarepta, ela ia voltar para dentro de casa, orar, falar: Deus, é isso mesmo? É essa figura aí mesmo que é o Elias que está botando terror em Israel? Porque a gente vê um monte de coisas sem postura. Então está aqui a primeira lição desse texto agora, porque nós já ouvimos várias de Hebreus. Irmãos, para transferir o evangelho, para transferir a mensagem, tem que ter postura. Tem que ter. Não dá para viver como uma geleia, se moldando conforme a pressão. Você precisa ter postura. Aí diz que ela fala o seguinte para ele: eu não tenho nada cozido, eu tenho somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê uma coisa, eu acabei de pegar uns gravetos, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, e vou comer, e depois vou morrer. É interessante isso. A continuação diz o seguinte: Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Vai lá fazer o que você fez, o que você está falando. Vai lá preparar. Só que primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e me traz aqui fora. Depois, para você e para o seu filho. A resposta dela foi o seguinte, versículo 15. Foi ela e fez. Porque no 14 ele explica o que vai acontecer. Ele fala: ó, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Olha, irmãos, esse é um texto emblemático da hora da oferta. Mas ele é tão rico para 15 minutos de um culto, irmão. Ele merece uma mensagem. Ele merece um tempo de explanação. Olha que interessante. Ele pergunta para ela, ele fala para ela fazer um pão, e ela fala assim: ó, eu não tenho. O que eu tenho é um bocado de farinha, e tenho também um pouco de azeite. E eu estou pegando uns gravetos aqui, vou fazer um pãozinho para mim, vou comer e vou morrer. O que isso significa? Significa que o que ela tinha era a última refeição. Era a última refeição. Ela tinha de fato a última força, o último tiro. Ela tinha o último sprint, para quem corre aqui, como o irmão Cleiton. Ela tinha o último, era o último gás. Era a última esperança. É isso que diz a Bíblia. Olha, eu tenho um pouco de farinha e tenho um pouco de azeite. E sabe de uma coisa? Depois que eu comer isso, eu e meu filho vamos morrer. A situação dela era crítica. Uma viúva, provavelmente com um filho pequeno. Pela conotação, vou dar para o meu filho. Porque se o filho dela fosse grande, quem teria que estar correndo atrás da comida para ela era o filho e não ela. Então provavelmente o filho dela era pequeno. E eu fico imaginando que toda a esperança dela estava em, enquanto ela estivesse comendo aquele bolo que ela ia fazer, aquela bocado de farinha com azeite, era cair água do céu para que a nação fosse molhada e para que os campos produzissem. E nesse momento é que o Elias chega e diz o seguinte: faz o seguinte, antes de você fazer isso que você está falando, faz para mim um bolo. Sabe, irmãos, esse é um texto que a gente já viu tanto ser usado como um momento em que você pega a última grana que você tem
e investe. E eu não estou dizendo que isso não pode agradar a Deus. Talvez possa. Eu não estou dizendo que se você ouvir essa mensagem e disser assim: puxa, Deus gerou fé em meu coração e eu quero muito, eu não tenho, olha, o que eu tenho é minha última, eu quero poder entregar no teu altar, Senhor, e por amor eu estou fazendo isso, amanhã eu fico sem, não tem problema. Eu não estou dizendo que, saudavelmente entendido um texto como esse, Deus não pode e não vai, de fato, olhar para a tua fé, porque o texto que estou pregando hoje é esse: sem fé é impossível agradar a Deus. E as ofertas e os dízimos fazem parte da estrutura de fé bíblica. É lógico que faz. Nós já falamos isso aqui, nós não somos contra isso. Eu não sou contra, se eu fosse contra eu era hipócrita, porque eu sou um cara que estudei até a 8ª série. E fui primeiro vendedor da Rayovac, me casei, tive o privilégio de comprar um apartamento na Moca. Vai lá comprar um apartamento na Moca para você ver. O pior que você vai comprar, para você ver o tanto que você vai ter que suar. Então, eu entendo e creio que a fé é uma coisa, a fé é algo que se move dentro do ser humano. Então, lógico que já aconteceu e pode vir a acontecer de novo, de alguém que de repente está aqui hoje, trouxe seu dízimo e disse: Senhor, eu vou dar meu dízimo, só que eu não vou ter mais nada. E com o seu dízimo dizer: Deus, mas eu estou te entregando com amor, eu estou te entregando com fé, eu estou te entregando com amor. Eu creio que Deus vai olhar e vai dizer: por isso eu te abençoo. Malaquias 3 é funcional, o negócio acontece. A questão não é essa. A questão é fazer desse texto a única explicação. É ter essa mensagem como única mensagem aplicada nesse texto. E tem uma outra questão que influencia também nesse texto. Preste atenção, igreja, nós estamos sendo ministrados. Quando Deus fala através de Elias: olha, a tua farinha não vai faltar e a teu azeite não vai faltar, Deus não estava tentando comprar ela. Porque Deus sabe que o ser humano é volúvel e é comprado com qualquer coisa. Deus nos conhece. Deus sabe como a gente é. Deus sabe que se Ele vier em você e falar assim: ó, Dudu, é o seguinte, entrega lá a tua casa, dá a tua casa aqui na igreja, compra um salão para a igreja, que você vai ver, te dou uma casa lá no Euroville. Deus conhece a minha bestialidade. Deus sabe o homem mau que vive em mim. Vou falar o quê? Uma casa na Rua Açucena por uma casa no Euroville? É agora. Pau. Não é? Deus sabe. Deus sabe que se Ele falar que vai me beneficiar, eu vou querer. E nós temos explicações mil de que Deus não tem interesse em te comprar e nem em me comprar. Deus já nos comprou. O que Ele tem interesse é que a gente acredite que Ele já nos comprou. O que Ele tem interesse é que a gente acredite que Ele nos comprou a preço de sangue, não a preço de materialidade. E o texto de Colossenses fala isso: não foi com prata, não foi com ouro, não foi com pedra preciosa que vocês foram comprados. Vocês foram comprados pelo sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Vocês foram comprados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então Deus tem interesse que a gente entenda que nós já fomos comprados. Então você não pode olhar para esse texto e dizer assim: ah, lógico que ela fez para o profeta, né? Deus falou que se ela fizesse não ia faltar a farinha nem azeite, qualquer um faz. E é esse mecanismo que nós rejeitamos. É esse mecanismo de compra, entendeu? É esse sentimento de compra. É esse sentimento de assim: olha, irmão, se você fizer isso, fique tranquilo, você vai ver, Deus vai fazer isso. E aí você só faz isso porque Deus vai fazer isso. Você não faz isso porque você entende quem é Deus. Você faz isso porque você está esperando isso. E isso se chama barganha. Isso se chama comércio. Isso se chama comercializar as coisas. E Deus não está envolvido nisso.
que Deus falou para ela foi o seguinte: alimenta esse cara, porque esse rapaz é meu profeta, precisa ficar vivo. Eu vou falar através dele. Alimenta ele. E quanto a você, faz o bolo lá, irmã. Faz o bolo lá, irmã viúva. Sabe que lindo? É lindo saber que esse bolo representava para ela muito mais do que uma oferta financeira. Esse bolo representava para ela a vida. Sabia disso? Esse bolo representava para ela um pouco mais de vida. Mais um dia, talvez. Esse bolo representava para ela mais um dia de vida. E quando eu olhei para esse texto, sabe o que eu percebi? Eu percebi que é isso que a gente ama fazer, é isso que a gente foi ensinado a fazer, e é isso que infelizmente a nossa sociedade faz a gente aprender. O quê? Guarda. Guarda porque você vai precisar. Não é? Quantos de nós ouvimos dos nossos pais isso? Nós somos ensinados a isso. Inclusive tem pessoas que passam do ensinamento e ficam doentes. Guardam tanto que vão fazer parte do provérbio de Dalai Lama. Gastaram a sua vida ajuntando riquezas e vão gastar suas riquezas procurando a vida. Vão viver isso. Por quê? Porque estão tão impregnados com o lance de guarda e faz o seguinte: além de guardar, guarda fôlego para você poder viver, porque se você não guardar, ninguém guarda por você. Eu fiquei pensando sobre esse ensinamento humano. Guarda, o quanto isso inflige as nossas vidas. Irmão, quantas coisas passaram na nossa vida, quantos momentos magníficos passaram na nossa vida, que a gente, em prol desse mesmo sentimento aqui, não vivemos, irmão. Eu encontrei com um pastor esse final de semana, ele disse assim para mim: olha, sabe o que eu aprendi? Eu falei: o quê? Ele falou: eu aprendi que a vida tem que ser valorizada ao extremo. Sabe por quê? Por quê? Porque ela não volta nunca mais. O que passou, meu amigo, passou. Eu falei: agora você aprendeu isso? Ele falou assim: é tão difícil aprender isso, pastor. Tem tanta pessoa sofrendo porque não vive. Não vive. Eu estou pregando a mensagem, irmão. Não vive. Está tão dominado, está tão enfiado, está tão atolado no ensinamento. Vai, guarda que senão você morre. Guarda que senão você não tem. Guarda que senão, se você não fizer, tal, é uma pressão. Que a pessoa tem oportunidade de ir com a família numa viagem, não vai. A pessoa tem oportunidade de ir com a família em um passeio, não vai. A pessoa tem oportunidade de ir com o filho num lugar, não vai. A pessoa tem oportunidade de ir com a esposa num lugar, não vai. Coisas mais simples, a pessoa tem oportunidade de pagar uma janta, não paga. A pessoa tem oportunidade, irmão, de comprar um chiclete, não compra, porque amanhã tem que sobreviver. Eu não estou pregando uma mensagem irresponsável. Eu não estou dizendo para você abandonar seu controle financeiro e virar um louco pela vida. Mas ser do jeito que você é também não dá, irmão. Sua vida está passando. Seus filhos estão crescendo. Você já foi na praia com a tua filha, com o teu filho, empurrou ele numa onda? Você foi lá para a beira do campo, do clube do teu filho, gritar o nome dele? Você foi para o concurso, você foi para o campeonato de jiu-jitsu, ver seu filho rolar lá com o menino e ganhar ou perder?
Fala a verdade, irmão. Fala se isso não é uma pressão em cima da gente. Fala se você não está aqui essa noite pressionado por isso. Tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar. Irmão, já passaram tanta coisa na nossa vida, tantas coisas. Eu estava escrevendo essa mensagem na escondida, porque eu não queria que a Deise visse que eu estava escrevendo. Eu nunca quero, mas eu não queria que ela visse essa. Eu estava escondendo essa mensagem. Nos tempos que a gente ficou separado, eu ficava pensando, anotando no celular. Eu falava assim, meu Deus do céu. Irmãos, olha, eu creio que uma das piores coisas que existe na vida de um ser humano é ele ser pressionado por esse pensamento. Meu, a coisa está feia, eu só tenho mais um bocado, e se eu fizer alguma coisa com esse bocado, a não ser para mim, estou morto. Irmão, quanto tempo faz que você não vive? Fala aí. Quanto tempo faz, irmão, irmã? Eu vejo irmãos falarem, pastor, estou 10 anos trabalhando. Pastor, estou 15 anos trabalhando. Eu vejo os irmãos falar isso, eu falo assim, eu queria dar um conselho para você que sabe que eu já ouvi você falar isso para mim. Programe umas férias rápido. Doe a quem doer. E custe o que custar. Não é esse bocado que vai te sustentar. É tão interessante esse texto, irmão, que ela já fala o que vai acontecer quando ela comer. Você viu, Lu? Ela não fala assim, ó, tenho só um bocado de farinha, um bocado de azeite, eu vou comer, é para mim e para o meu filho. Não. O que ela já fala? Vou comer e depois? Vou morrer, Gabi. Não é o que as pessoas falam, não é o que a gente fala já a partir daquilo que a gente pensa. Fala aí, quantas vezes você acha que falaram dessa igreja aqui, ó? Essa igreja, com essa mensagem, com esse ideal, daqui a pouco não existe mais. A igreja não faz isso, não faz aquilo, daqui a pouco não existe mais. Quantas vezes falaram, quantas vezes você falou, não passo dali. Agora eu não sei como passo. Agora eu não sei como vou adiante. E se você olhar, você falou isso há anos atrás e está aqui hoje, de novo, pastor. De novo, está aqui de novo. Mas era lá atrás que não passava, não era? É porque a gente tem uma coisa dentro da gente. A gente está com o último bocado, Mazão. Aí a gente já fala assim, ó, vou comer e depois desse não vai vir nenhum outro, vou morrer. Então deixa eu guardar isso aqui, porque depois desse não tem mais. E é isso que ela está falando. Depois desse bocado não tem mais. Ela está falando de vida. Porque o pior não é o ser humano guardar a materialidade, sabia? Como eu estou aqui aplicando um pouquinho a materialidade da mensagem. Não é, que é muito importante para você. Muito importante. Mas não é. Pior não é isso, irmão Cláudio. Pior não é o ser humano guardar a materialidade e não fazer nada com a sua família, seu filho crescer, suas filhas crescerem, olhar para trás e falar, meu pai, minha mãe, meu Deus, só a graça. Não é isso. O pior é o ser humano reter para si a sua própria vida. O pior é o ser humano reter para si a sua própria vida e falar assim, eu tenho muito pouco. Olha, irmão, quantas pessoas estão aí fora que você falar do evangelho para ele vai dizer assim, minha vida é curta, eu ficar socado dentro de uma igreja? Quantas pessoas que estão ouvindo o evangelho, estão rejeitando o evangelho, porque acreditam que vir ao evangelho é aniquilar os seus prazeres, e de fato é. Olha o que ela está falando, sabe o que eu tenho? O que eu tenho é só para mais um tempo, e depois, morte, eu não tenho mais nada. Aí o Elias fala assim, então faça o seguinte, o que você tem aí agora, antes de você fazer para você, faz para mim um bolo. Esse momento é crucial na vida de quem se encontra com Deus, sabia?
Na hora que o ser humano se encontra com Deus, meus irmãos, sabe o que ele pensa? Ele pensa sempre como todo ser humano pensa: o que eu tenho é para mim, é tão pouco, tão pouco, tão pouco, que o que eu tenho é só para mim. Mas aí Deus nos impulsiona, assim, meu, o que você tem? Faz o seguinte, gasta comigo. A gente já estudou essa mensagem. Farinha tem um significado. Ela faz o pão, e o pão sustenta. E o azeite é o azeite que acende, a lamparina. O azeite fala de alegria, de luz, fala de clareza, né? Bíblia, simbologias bíblicas. Então, no fundo, o que ela tinha era só mais um pouquinho de força e só mais um pouquinho de alegria, de possibilidade de ver. Eu, enquanto estava lembrando dessa mensagem, que eu acabei de falar aqui, eu já preguei anos atrás, eu gostaria de convidar você que está aqui essa noite, que pensou ainda hoje isso. Puxa, o que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho é tão pouco, que se eu entregar para Deus o que eu tenho, eu fico sem nada. Irmão, eu me lembro de quando eu pensei isso. Meu, estou na flor da idade, você acha que eu vou para a igreja? Fazer o que na igreja? O que tem na igreja para mim? Ah, meu Deus, como eu era estúpido. Como você que está aqui hoje, que talvez venha pensando isso, eu quero, mas o que eu tenho é tão pouco, eu tenho que gastar meu tempo comigo. Eu tenho que gastar minha vida comigo. Eu não posso gastar minha vida com a obra de Deus, com os outros. Porque se eu gastar minha vida com os outros, e eu, quem cuida? É por isso que o versículo seguinte vem, ele diz assim: olha, sabe a tua força? Não vai faltar. Mas não, você vai ter força para o resto da tua vida. Porque o nosso medo de entregar as nossas últimas forças a Deus, o nosso medo de dar a Deus a nossa vida e dizer assim: tá bom, Senhor, o que eu tenho não é muito, mas é teu, pode ficar, usufrui do que olha, é tão pouco, que eu achei que ia viver esse restinho aqui e minha vida ia acabar. Mas já que o Senhor está falando que o Senhor quer esse restinho, então tudo bem, tome aí. Tome aí essa pessoa cheia de problemas psicológicos. Tome aí essa pessoa cheia de problema na família. Tome aí essa pessoa cheia de problema sentimental, que não sabe para onde vai. Toma aí essa pessoa que não tem R$1 no bolso, trabalha aqui, não ganha nada, trabalha lá, não ganha nada, trabalha colar, só ganha para sobreviver. Toma aí, vê o que o Senhor faz. Toma aí essa pessoa com um monte de problema familiar, uma avalanche de problema familiar, que não sabe nem por onde começar. É tão grande a avalanche familiar que eu venho na igreja, e eu venho para a igreja, e se tivesse uma cama na igreja, eu preferia ficar aqui na igreja, porque ao voltar para a minha casa, eu me encontro com a minha existência. O Senhor quer mesmo esse bolinho? E Deus, através do profeta lá no portão, dizendo: vai lá e faz. Faz, sabe por quê? Se você tiver coragem de entregar aquele pouco que você é em minhas mãos, não vai faltar força para você seguir a vida. Não vai faltar azeite para você acender as ruas escuras da tua história. Isso é uma mensagem tão messiânica, tão gloriosa, que é exatamente isso que acontece quando a gente encontra com Cristo. A gente encontra com Jesus, a gente fica falando: meu, será? Será? Eu, desse jeito aqui, com doença, sou o que na obra de Deus? Eu sou o que para Deus? Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, pesando 40 quilos, mais pedido que nota de R$2, pronto para ir preso. Eu andava pela rua, quando eu vi uma viatura, eu falava: é agora, é agora.
É agora, é agora, é agora. E ela passava, eu falava, é amanhã. No outro dia encontrava, é agora, é agora, é agora. Eu passava, é amanhã. E os dias foram se passando, os meses foram se passando. Eu percebi que Deus pegou aquele trapo, aquele nada. Todo dia de manhã punha farinha. E todo dia de manhã punha um pouquinho de azeite. Para que eu pudesse acender, enxergar o caminho, comer um pouquinho e caminhar mais um dia. Aí no outro dia, mais um pouquinho. A proposta de Deus é tão maluca, irmão, que é você entregar um pouquinho de vida que você tem para Ele, e Ele não vem e fala assim, ó, toma aí um vidão, arrebenta. Ele vem e diz assim, ó, toma uma vidinha todo dia. Toma uma farinha todos os santo dia. E eu preciso confessar a vocês que foi a melhor escolha da minha vida. E eu tenho certeza que foi a melhor escolha da vida de muita gente aqui. Chega. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não vou ficar guardando esse resto aqui para quem? Ficar guardando esse resto para quê? Para quem usufruir? Eu vou aonde com esse resto de vida? Eu vou aonde com esse resto de história? Tão nova, já cheio de dificuldades. Eu vou para onde? Tão novo, cheio de problemas. Porque a gente já nasce dentro de problemas. Nossa nação está enfiada em problemas. Quantos de vocês estão aqui? Famílias destruídas, pais separados. É pai que batia na mãe, é mãe que fugiu com outro, é pai que bebia pra caramba, é mãe que não queria saber, jogava pra rua, que não colocava nada. É um monte de história maluca. E eu fico pensando que nós somos como ela, sabe? Muitos de nós estamos só com um restinho de força, só com um restinho de possibilidade. Aí a gente fala, não, essa aqui é meu. É para mim viver mais um dia e daqui a pouco eu morro. E o Senhor batendo na porta dizendo, faz o seguinte, dá esse restinho de força para mim. E dá esse restinho de azeite para mim. Que eu todos os dias venho te visitar e ponho farinha na sua panela e ponho azeite na sua botija. Dá esse restinho de você. Irmão, é tão lindo essa mensagem, não pode ser segregada só para o momento da oferta. Não pode, Mariana, não tem cabimento pegar uma mensagem como essa e falar assim, olha irmão, pega esse dinheiro que você tem aí, que era o restinho que você tem, e dá na oferta. É muito pouco, irmão. Não é dinheiro, não trata-se de dinheiro, trata-se de vida. Sabe o que ela estava falando? Eu vou comer e vou morrer, é vida. Não é eu vou comer e vou ficar pobre, é eu vou comer e vou morrer. Ou seja, o que ela tinha era um pouquinho de vida, que Deus manda o profeta pedir, e o profeta pede. E é tão ruim também pessoas interpretarem esse texto assim, está vendo, o profeta está pedindo, aquilo que o profeta pediu, olha, entrega, irmão, olha o texto, olha como Deus veio falando, vai para lá, profeta, vou colocar uma viúva, olha a estrutura, olha Deus se mostrando em tudo. Não dá para aparecer qualquer um aí no meio da rua e dizer, eu sou um profeta, estou te pedindo isso, e você sair entregando tudo. Entregue sua vida a Deus. Sabe o que eu estou pensando, irmão? Estou terminando, já terminei. Eu estou pensando que se tiver umas viúvas aqui hoje assim, meio desavisadona assim, que não sabe nem como que vai voltar para casa, ou vai voltar para casa sem perspectiva nenhuma de vida, tiver entrado aqui essa noite, ou já congregar aqui, mas ser uma viúva anônima, ninguém consegue te decifrar, mas é assim que você se enxerga. Eu fico pensando se essa noite pessoas fecharem os olhos e dizerem assim, chega Senhor, esse resto de vida agora é teu. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu fico pensando,
quantas histórias familiares vão mudar. Eu fico pensando, quantos pregadores do Evangelho vão ser levantados aqui, ainda hoje. Eu fico pensando, quantas pessoas vão viver histórias magníficas com esse Deus que vai visitar e pôr uma forcinha todo dia de manhã. Você precisa de força? Toma. Vai, levanta. Dá bom dia. Acende a lamparina com azeite. Está enxergando? Tô, beleza. Caminha. Eu fico pensando, que igreja seremos nós, se esse resto de vida acabar nas mãos de Deus. Se esse resto de vida ir parar nas mãos de Deus. Eu vou terminar essa mensagem falando uma frase que surgiu agora na minha cabeça. Wilson, Deus ama restos de vida. Deus ama. Tem uma coisa que Deus ama, Gu. Restos de vida. Nem se ela estiver andando pela Avenida João Franco com um saco preto nas costas. Deus ama restos de vida. Parece que Deus tem um desafio anterior, assim. O desafio dele é contrariar a estatística humana, sabe, Lê? É transportar o homem do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Entende? Esse desafio, parece que Deus, ele olha para o resto do ser humano arrebentado nesse mundo e diz assim, dá para mim, vem, corre para mim, corre para o resto. É bíblico o que eu estou falando. O filho pródigo, não foi isso que aconteceu? O que restou do filho pródigo? Só ele e suas roupas maltrapilhas. E ele corre, quando o pai vê ele vindo, ele corre, pula no pescoço e diz, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, mata o bezerro, traga a roupa nova, façam festas, por quê? Deus ama restos de vida. Deus ama encontrar restos que o mundo lança por aí. E que entra pela igreja se arrastando. Entra pela igreja se arrastando, não sabe nem o que veio fazer aqui. E na sua própria mente vai dizendo, o que eu vim fazer aqui? O que esse lugar tem para mim? De fato, esse lugar não tem nada. Mas o Deus deste lugar te ama. E se você for corajoso, pega esse restinho que você tem aí, de vida, e joga nas mãos de Deus. Você vai ver que a obra redentora de Jesus Cristo é maravilhosa. O sangue de Jesus, quando te perdoa, você que se sente sujo pelo seu pecado, o sangue de Jesus, quando te perdoa, você se sente livre. Irmão, quem aqui lembra o dia que sentiu perdão? Meu Deus do céu. O dia que eu dobrei o joelho e falei, Deus, me perdoa. E percebi que Deus estava me perdoando por tamanha sujeira. E depois vi o resultado do perdão, né? Porque Deus me perdoar era uma coisa, fazer de mim alguém que fala dele é outra totalmente diferente. Mas o perdão é uma coisa tão linda, que você não liga para o que os outros falam, agora foi bandido, agora não sei o quê, agora vai ser crente, você vai passando, vai atropelando, agora aqueles que falavam que eu era, que hoje, Duda, é o que falam para você, né? Marzão, fulano, você está meu Deus, que obra maravilhosa. Irmão, perdão de Deus é uma obra magnífica, é única. Pega esse resto aí, esse resto de vida que você tem, esse resto de saúde que você tem. Você que vive falando isso, eu não tenho mais saúde. Pega esse restinho de saúde aí, fala, Senhor, toma aqui, ó, é tudo teu. Deixa Ele te chamar, deixa Ele te vocacionar, deixa Ele colocar amor no teu coração pela igreja, deixa Ele pegar você e te virar de cabeça para baixo, te levar para lugares que você nunca foi.
Deixa Ele te chamar num quarto escuro e dizer assim: você é um pastor, eu vou fazer de você um pastor de ovelhas. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele te ajudar. Deixa Ele te dar força. Jesus morreu no Calvário, meus irmãos, para salvar o resto da humanidade.